Então, se você quer começar principalmente algo que vai escalar, você vai precisar de outra pessoa, até porque, mesmo que você seja muito bom em todas as áreas necessárias para aquele negócio, você não vai estar sendo tão eficiente como se tivesse duas pessoas, cada uma focada em uma área. Fala pessoal, Felipe Cristiano e mais um episódio do nosso podcast aqui do Falcão dos Negócios, batendo papo com mais um empresário aqui da nossa região de Joinville. Hoje num cenário novo aí, o Kaique caprichou na produção, a gente está testando aí, espero comentário de vocês aí embaixo, saber se o cenário ficou bom e outras sugestões também de pessoas que a gente possa conversar. Como eu disse, recebendo hoje aqui Carlos Schneider, Carlos, CTO da Houseful, isso? Isso Falei mesmo, certo? Houseful. Vai contar um pouco da trajetória dele enquanto empreendedor, um pouco do que é a empresa. Carlos, bem-vindo ao Falcão dos Negócios. Obrigado pelo convite. Vamos começar com a nossa conversa aqui então, entendendo um pouco da tua trajetória mesmo enquanto empreendedor. Pelo que eu li, você já não é a primeira empresa que você atua, que você trabalha até mesmo enquanto sócio. Então vamos entender essa tua trajetória mais no começo, a tua formação. Sim. Eu me formei na área da indústria, né? Trabalho na área de tecnologia hoje, mas me formei na área da indústria no Senai. E daí, por acaso, acabei pegando um estágio de alguns assuntos que incluía na minha grade, que foi na parte de redes. Só que daí, nesse meio tempo, eu acabei conhecendo o pessoal da Informan, né? Na época que estava começando, e acabei entrando para a Informan. Então daí foi, que era uma software house aqui de Joinville, então foi lá, eu entrei para aprender tudo, né, na verdade, porque minha formação era de outra área, então comecei acho que 2007 para 2008, ou começo de 2008, não lembro o ano certinho, eu entrei na Informan e fui aprendendo do zero a trabalhar com desenvolvimento, né, e a Informan, ela sempre criava produtos, principalmente, para startups ou ajudava grandes empresas a desenvolver os seus produtos. Uhum. Então foi assim que eu cheguei na área de tecnologia. E depois de um tempo eu acabei me tornando sócio da Informan, que foi a empresa que eu tive antes da House. Então fiquei alguns anos na Informan, acho que deu mais de 10 anos com certeza, né? E daí, como a gente trabalhava com diversas ideias, sempre surgiam propostas para a gente fazer parte das ideias. A gente já estava procurando também, queria sair de serviços, e foi daí que a gente conheceu, também por influência do pessoal que era da Informan, já não era mais nessa época, mas nos apresentaram quem são hoje os outros sócios e fundadores da Houseful, né? Que é o Pablo e o Robson lá de Florianópolis. Então, assim, eu saí desde da parte de aprender a parte de tecnologia. Tive a experiência de vários anos ali, como que tu valida um produto, como que tu desenvolve um SaaS, que era bem no começo, na época, né? E até ter um próprio produto hoje, que é a Houseful. Legal. E acredito que a Informan é uma empresa que não existe mais, né? Pelo que eu entendi. Ou ela existe? Legalmente ela existe, não encerrei ela, mas a gente não pega mais nada, né? Só... Ela existe, mas eu deixei ela congelada por um tempo para focar totalmente na Houseful. Isso já tem 2 anos já. Uhum. Mas são áreas completamente diferentes de atuação, né? Então, tentar entender primeiro o que é o teu negócio atualmente, e depois a gente tenta traçar um paralelo entre elas. Aí tu sai da Informan, ou melhor, como tu mesmo disse, dá essa congelada e abre a tua própria empresa. E você foi para que área? Então, daí eu continuei como gestor da parte de tecnologia, mas também muita mão na massa, né? Porque já era uma característica da Informan, de todo mundo fazer um pouco de tudo. Mas a Houseful, ela é uma empresa de tecnologia focada no mercado imobiliário e da construção. Então, a Houseful, ela fornece mão de obra no modelo uberizado, mão de obra qualificada, né? E os clientes, ao invés de ter sua equipe própria para algumas tarefas, como vistorias, como fotografias, vistoria de acompanhamento de obra, eles simplesmente lançam na plataforma e o pessoal que está na rede, que foi treinado pela gente, pode aceitar, como aceitaria uma corrida se fosse um Uber. Uhum. E a empresa contratou, só paga pelo serviço executado, não paga mais nada, né? Uhum.
E aí, traçando agora essa linha entre as tuas duas experiências, como é sair de uma área e investir em uma coisa completamente nova? Ou elas, de alguma forma, elas estão ligadas também? Tu não teve dificuldade para... É, trabalhar todos os produtos, né, quase, de tecnologia envolvem duas áreas, né? Então, que é a tecnologia aplicada a um negócio. No caso do Asas, é muito, precisa de muito conhecimento da parte financeira, né? E cada vez mais coisas são necessárias no conhecimento. Daí, nesse caso, eu já estava acostumado a trabalhar em outros projetos, onde tinha que entender um pouco de cada produto que tu ia fazer e da parte de tecnologia. Então isso é bem natural para quem trabalha com tecnologia, eu acredito, porque você não é a pessoa que tem que saber tudo, então você tem que trazer para a sua equipe, no caso dos meus sócios, pessoas que entendam do mercado, e daí você constrói uma tecnologia capaz de resolver um problema que realmente existe, né? Então, assim, essa adaptação é tranquila. Você só precisa ter na sua equipe pessoas que complementem o conhecimento que você não tem. Entendo. Mas como foi para ti esse processo até de encontrar sócio, de encontrar gente disposta a investir na tua ideia, então? Então a gente já, há alguns anos com a Informan, a gente estava trabalhando com serviço, mas sempre de olho em criar novos produtos, né? A gente já tinha criado vários MVPs e ajudado empresas a fazerem produtos de sucesso, né, no histórico da Informan. E então teve um dia que um amigo em comum, né, ele acabou falando para a gente sobre duas pessoas em Floripa que estavam assim validando uma ideia usando o Pipefy, mas bem embrionária, né, que já era a ideia da Houseful. E daí ele falou sobre isso para a gente, e daí nós ficamos muito interessados, porque nós já queríamos, então, né, na verdade, assim, a ideia, né, não nasceu comigo, né, mas a gente já estava procurando algo em que se dedicar e largar o serviço, porque o serviço é muito sazonal, né? Então a gente queria fazer algo que escalasse. E então quando a gente ouviu essa ideia, a gente ficou muito interessado e daí fomos a Floripa conhecer esse pessoal. E durante um tempo, como assim era uma ideia bem embrionária e não tinha uma renda suficiente para manter ninguém, a gente ficou tocando a Informan, alocou alguns recursos da Informan para ir criando essa plataforma. E conforme foi crescendo, né, o uso da House, conforme foi aumentando a quantidade de clientes, uma hora ficou natural fazer essa troca e daí foi o momento em que eu congelei a Informan. Tu teve basicamente uma migração, então, de conhecimento, vamos dizer, entre uma empresa e outra. Tu fez essa transferência mesmo talvez de mão de obra, pode-se dizer, entre uma empresa e outra? Sim, inclusive a gente não encerrou a Informan, não mandou ninguém embora, a gente simplesmente migrou essas pessoas para a House, porque não foi precisei fechar a empresa, fomos assim, é hora de a gente embarcar 100% nessa outra ideia, porque precisa, né? Quando tu tem uma startup, tu precisa focar, senão é muito complicado. Legal. E como que é o mercado hoje para vocês? Tipo, existe uma demanda muito grande a ponto de vocês olharem, sei lá, quantos anos você está nesse ramo já? Você diz A Houseful. A Houseful nasceu no final de 2018, na verdade, né? Mas eu tô nela agora desde 2019. Uhum. E de lá para cá, realmente você percebe esse aumento de demanda e a necessidade de crescimento? Ou vocês meio que ainda estão numa fase embrionária? Então, aumentou bastante a demanda. Hoje a gente está em 70 cidades, né? Só que assim, não é 1% do mercado que a gente tem muito a crescer, né? Isso só nos serviços que a gente faz hoje. Porém, o que a gente enxerga, né? E já estamos começando, a gente faz mais de um serviço. Por exemplo, fotografia, vistoria de obras, como eu comentei, tem serviços laudos que engenheiros precisam fazer de vários tipos. A gente observa que para empresas grandes, isso é um problema, tu contratar em vários estados do Brasil esse tipo de mão de obra. E normalmente tem que ou pagar uma empresa que para fazer isso,
ou tem que deslocar a tua equipe para fazer em vários lugares do país. Isso sai muito caro, porque é um país muito grande. Então a gente enxerga que a gente não dominou ainda o mercado que a gente está, mas a gente sabe que esse modelo ele é replicável para várias atividades. Então a gente enxerga um potencial enorme mesmo de crescimento. E a gente está hoje a empresa tem 40 pessoas, né, da equipe. Os trabalhadores, a gente tem uma média de 400 trabalhadores ativos por mês, né? Então dá para crescer muito ainda. Uhum. E você tem concorrente hoje? A gente não tem um concorrente no modelo igual ao nosso. O que a gente tem são concorrentes que fazem a fotografia, por exemplo, ou empresas que fazem vistoria, mas não tem um concorrente que seja um marketplace de mão de obra para o nicho de construção e imobiliário, né? Então não tem nos mesmos moldes, mas a gente acaba concorrendo num serviço com um concorrente, no outro serviço com outro. Sim. Mas isso te dá também um conforto para poder inovar, né? Porque tu não tem ninguém que faz o mesmo serviço que tu diretamente, vamos dizer. Tipo, a Uber tem a 99, para como a gente está falando de uberização, né? A Uber tem a 99, mas necessariamente tu não tem como perder a pessoa que está disposta a prestar o serviço da tua plataforma para outra por causa de taxa ou por causa de demanda ainda. Sim, é uma vantagem, né, você começar, né, esse movimento e a pandemia até facilitou um pouco a abertura a esse modelo para várias empresas que não faziam antes. Porém, a gente já percebe algumas empresas que concorriam em outro modelo que estão migrando para o modelo parecido, né? Tem uma parte de visitas acompanhadas que a gente surgiu um concorrente bem inspirado na gente, assim, recente, que é uma coisa boa, tem mercado para todo mundo, mas quer dizer que a gente está fazendo algo certo se alguém está seguindo o nosso modelo. O bom de surgir concorrência é que também começa a abrir um mercado em que as pessoas começam a procurar e tendem a achar a tua empresa por outros caminhos também, né? Sim, o que acontece, né, o que vai acontecer, na minha opinião, é que o serviço que a gente faz, dificilmente alguém vai executar de outra forma, porque não é eficiente. E não é eficiente para quem trabalha e não é eficiente para quem contrata. Você ter outro modelo de empresa. Então, quanto mais acostumados a trabalhar com esse modelo, melhor para a gente. O cliente não vem assim com nenhuma possível barreira de entrada. Vocês trabalham diferente, não é bem como a gente está acostumado. O cliente já vem sem isso se tem um concorrente que atendeu eles, já vem melhor preparado ainda para a gente vender para eles. Sim. Acho que falando um pouco de modelo de negócio também, Carlos, quando a gente fala de uberização, para onde você vê isso indo? Para que mais serviços, não só pensando na tua empresa, mas pensando em futuro mesmo, né, em tecnologia, para onde você enxerga essa demanda de uberização ou de essa terceirização, para quem quer um pouco mais, sendo um pouco mais leigo, para onde você vê isso indo, assim? Onde você acredita que a gente vai ver mais a presença dessa modalidade de trabalho? O nosso foco hoje é totalmente B2B. Para o mercado imobiliário e da construção. Mas o que vai acontecer, assim como hoje você compra tudo que você precisa, você compra na Amazon, vai existir, na minha visão, uma Amazon dos serviços para o B2C, né, para os consumidores finais. Porque igual você não quer mais ir ao banco para criar uma conta ou para contratar um seguro e você já consegue fazer isso por aplicativos, nada mais você quer procurar, você quer ter algo fácil. Porém, não é fácil entrar no mercado B2C, é caro, ninguém se estabeleceu. Então, acredito que vão ter os grandes players, e a gente acredita que vai ser um desses, que vão se estabelecer fazendo determinados serviços, principalmente a parte de pequenos reparos, que hoje é muito pulverizado, não tem um player grande, tem grandes classificados, né? Tem players grandes que são grandes classificados, mas não é esse o modelo. Tu não quer ter que escolher, tu simplesmente quer apertar um botão e a coisa acontecer. Então, quem conseguir entregar isso vai ganhar esse mercado e depois os outros vão correr atrás, né? E a gente começa no B2B, mas a gente já começa a ter ali uma comunicação, né, uma interseção com o mercado de B2C, porque a gente tem um serviço que é a vistoria de saída, né, no aluguel. Sim. Então, quando você quer sair de uma casa, você tem que fazer diversos reparos se tu alugou. Tem que entregar o imóvel
igual quando tu entrou. Sei, passei por isso semana passada. Então, o que a gente lançou agora num evento chamado Conecta, que é do mercado imobiliário que teve, e a gente está já rodando em São Paulo e Curitiba, e vai começar a expandir, é um serviço chamado Rent-Out. Igual você tem o check-out no hotel, o Rent-Out você faz ali na hora que você está fazendo a vistoria de saída, você já sabe o quanto vai custar e paga no cartão de crédito, até inclusive a gente usa, né, trabalha com asas para fornecer essas soluções financeiras. Então, na hora mesmo, você consegue pagar e se livrar de tudo. Você tem o seu termo de rescisão assinado na hora, não tem que pesquisar, não tem que fazer orçamento, não é obrigado a escolher, mas é bem mais cômodo, né? Sim. Então, você está lá, marca o dia da vistoria de saída, naquele momento a pessoa, se fizer com alguém da nossa rede, está apto e nossos parceiros estão já conectados com a gente, para entregar toda a solução de reforma, e você deixa a chave, passa o cartão, ou paga no Pix, tanto faz, e não se incomoda mais. Então, esse tipo de comodidade já começa a entrar no B2C, e você vai querer isso para todas as partes da sua vida. E aí que entram as plataformas, né, dos marketplaces que a gente está comentando. Por isso que eu acho que tudo deve ir para esse lado, não é só por questão financeiras e tributárias que no Brasil são pesadas, mas comodidade que só uma empresa nesse modelo, eficiente nesse modelo, consegue oferecer. Então, eu acredito que tudo que você conserta na sua casa e outros tipos de serviço como consertos de carro, acho que tudo vai virar um aplicativo daqui a um tempo. Recentemente eu vi uma entrevista do João Apolinário, lá da Polishop, em que ele fala que, querendo ou não, o cara é pioneiro do e-commerce, né, no Brasil, acho que do e-commerce, do telecommerce, e ele traz exatamente isso. Ele fala que porque as pessoas, ele está sendo questionado por que ele mantém a loja nos shoppings, né, se ele é tão forte no e-commerce. E ele fala que é basicamente só por entregar a experiência, mas que ele não tem estoque ali. O que ele tem ali é a experiência. Então a pessoa consome a experiência na loja e o produto dela vai vir muitas vezes, na grande maioria das vezes, pela internet. Então eu também entendo isso como até um avanço que a gente pensa em mercado, né? Tende a ser cada vez mais enxutas as estruturas para entregar essa questão do marketplace. Inclusive veio agora que tu comentou, tem uma empresa chinesa de moda gigante que está entrando agora. Eu acho que eles já vendiam online, está começando agora, que eles estão colocando as lojas, fugiu o nome, tá? Shine, né? Acho que é esse o nome da loja. Eles têm uma loja, como é que fala? É uma loja temporária, né? Esqueci o nome Shen, acho que é Shen o nome. Isso mesmo. E daí eles vão pela mesma abordagem, eles colocam essas lojas temporárias para o pessoal conhecer, ter um pouco da experiência, mas o foco dele é totalmente online. É itinerante, né, a ideia da loja. Sim, isso mesmo. Legal pra caramba isso. E pensando aí no teu mercado mesmo, né, na onde você está atuando e no que você pensa de futuro para Houseful. Sei que você falou que são 3 sócios, né? Mas como é que você vê a tua empresa a médio prazo, onde você quer estar? Na época a gente fundou com 4 sócios, só que agora a gente já cresceu, tem mais sócios, né? Entendi. Mas, assim, o primeiro passo para a gente é assim, se estabelecer como líder nos mercados onde a gente atua. A gente está em todo o sul e sudeste do Brasil, e tem mais algumas outras cidades, mas principalmente nessa parte onde está, se eu não me engano, 80% do mercado de imobiliário está nessa região. Então a gente quer primeiro se estabelecer já no serviço que a gente faz, incluindo esse novo serviço que a gente acredita que vai mudar um pouco como funciona a interação do aluguel, a experiência do aluguel vai mudar, né? Então esse é o nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo, né, a curto para médio prazo, é entrar em mais serviços da área de construção, né? Porque a gente tem vistorias feitas por arquitetos e por engenheiros, no mesmo modelo também, que precisa ser uma pessoa com formação já, e a gente precisa treinar ela só para seguir os padrões desses determinados serviços. Então esse é o segundo passo, mas com esse grupo de pessoas trabalhando com a gente tem muita mão de obra ali. Então a gente passa a oferecer também ferramentas para que eles trabalhem mesmo quando não vão fazer um serviço para a gente.
Então a gente pode, para esse pessoal que é uma microempresa ou um MEI, a gente pode oferecer algumas ferramentas para eles, para que eles estejam sempre dentro da nossa plataforma, e daí a gente tem a maior facilidade de ter essa mão de obra para oferecer para os nossos clientes. E essas ferramentas são desde uma emissão de nota fiscal simples, mesmo quando o serviço não é para a gente. Então, assim, esses são alguns dos passos que a gente deve tomar aí nos próximos meses, né? Vou fazer do cara mais do que um prestador de serviço para a plataforma, o consumidor da plataforma também na outra ponta, né? Porque quando tu traz essa questão, parece de player to player, assim, né? Sim. Então, mas hoje necessariamente você tem alguém que precisa do serviço e alguém que entrega. Sim. Mas pelo que eu entendi, você quer que quem entregue o serviço também consiga agregar valor na tua plataforma, o teu serviço entregue para ela muito mais do que essa mediação entre o cliente, seria isso? No caso, eu quero entregar serviço para a pessoa que presta o serviço na minha plataforma, quero entregar valor para ele, mesmo que não seja eu quem esteja intermediando esse serviço. Não fui eu quem vendi essa necessidade de mão de obra, mas mesmo nesse caso ele pode usar nossas ferramentas que nós vamos criar para executar esses serviços. E isso passa, assim, algumas coisas bem mais concretas que a gente já está fazendo, que o cliente que contratou possa gerir a sua operação de campo, né? Porque o nosso serviço a gente chama de trabalhos de campo, sob demanda. Trabalhos de campo, alguém precisa ir lá e fazer algo fora do seu escritório, né? Então, grandes empresas ou até pequenas empresas podem gerir quem faz esses serviços para eles, ou seja, seus fornecedores, e ainda distribuir isso entre seus próprios fornecedores, seus próprios funcionários, ou a nossa mão de obra. Então, ele tem como organizar essa execução dos serviços, né, usando as nossas plataformas, mas também tem como contratar e terceirizar, mesmo que seja só parte com a gente. Então, essa é a ideia, né, de oferecer ferramentas que vão entregar valor tanto para quem está prestando quanto para quem está contratando. Bacana. Acho que acaba inovando mais uma vez, né? Outro tipo de inovação. Acho que quem faz um pouco disso, ainda trazendo aí para o que você falou, é a 99, né? A 99 hoje é muito mais que um aplicativo de mobilidade. Os caras entregam um banco dentro da plataforma, você consegue fazer Pix, etc. Tudo dentro da plataforma. Acho que é um bom exemplo do que tu tá trazendo como proposta, a gente fazendo de realidade também, né? Sim, quando tu faz parte do dia a dia de um empreendedor, né? Porque todo mundo que trabalha com a gente, todo mundo que contrata a gente são empreendedores. Então, quando tu tem um relacionamento com eles através de uma plataforma, te dá a possibilidade de oferecer serviços para ajudar eles, né? E também de aproveitar a presença deles para entregar valor para os seus clientes, no nosso caso, pelo menos, né? Então, o Asas também está presente, né? Pego, por exemplo, assim, no dia a dia de vários empreendedores. Então, todo dia a plataforma é o teu primeiro ponto de conexão com eles. Então, a partir dali, tu pode crescer muito o teu relacionamento, oferecer mais coisas e receber em troca, né? Sim, sim. Bom, acho que por último, o papo é bom, mas a gente tem aí que dar uma acelerada. Acho que sempre é válido ouvir de quem tem experiência em empreender quais são as maiores dificuldades e o que você diz para quem está nos assistindo que pensa em empreender também. Que conselho, que mensagem você deixa para quem tem essa vontade? O primeiro conselho é que a maioria das coisas a gente não consegue fazer sozinho. Então, você encontrar alguém para complementar os teus conhecimentos sempre vale a pena, né? Você tem que escolher bem os seus sócios, mas é muito difícil que você tenha a capacidade e o tempo necessário, né, para fazer todas as atividades. Então, se você quer começar principalmente algo que vai escalar, você vai precisar de outra pessoa, até porque, mesmo que você seja muito bom em todas as áreas necessárias para aquele negócio, você não vai estar sendo tão eficiente como se tivesse duas pessoas, cada uma focada em uma área. Então, esse é o meu primeiro conselho. Um ponto a mais em dificuldade
o financiamento no Brasil sempre é difícil, mas aqui no Sul, principalmente, né, a gente tem um ecossistema muito diferenciado. Florianópolis e Joinville estão muito na frente, eu acho, de a maioria das cidades aí do país e de muitas cidades de fora, no suporte que você tem. Então a gente tem programas aqui para formar o empreendedor, desde de fazer ele perceber que ele pode ser um empreendedor, alguém que nunca mexeu com isso, nunca mexeu com empreendedorismo, até a levar a tua empresa a escalar, a se tornar uma startup, a correr atrás do investimento. A gente tem toda uma trilha muito bem bolada pelas entidades aqui de Santa Catarina, junto com a empresa, porque quem também teve sucesso volta para ajudar, né, a desenvolver o ecossistema. Então conseguir financiamento e capacitação é uma grande dificuldade, mas aqui a gente está num lugar especial que tem bastante suporte. A gente não está sozinho, isso faz muita diferença, muito, porque eu converso com o pessoal o pessoal vem visitar, vem para Floripa e vem para Joinville para ver, por que sai tanta startup daí, né? Então, eles vêm visitar e descobrem o que é, né? Que é essas pessoas que estão te ajudando, e a maioria das coisas não custa nada, então isso faz toda a diferença. Então, ter parceiros e ter gente para financiar e te ajudar a crescer, são os desafios, mas é muito possível, estamos num lugar muito bom para isso. Legal. Bom, a gente tem que encerrar. Carlos, por último e não menos importante, quiser deixar as redes sociais da Houseful, a gente vai deixar aqui embaixo também, mas se quiser... Então, Houseful em alemão, né? O house ali não é house, né? É H-A-U-S, é Houseful. Então, se procurar @Houseful lá no Instagram vai ter. E no LinkedIn também. E se alguém precisar do contato, eu também estou no LinkedIn lá, Carlos Schneider, ou Carlos Alberto Schneider, você vai me encontrar. E fique à vontade para falar comigo. Pode deixar que eu vou te seguir lá, porque eu quero ouvir mais, entender mais do que é o teu negócio, pode ter certeza. Então é isso, Carlos, obrigado pela tua presença. Valeu, muito obrigado pelo convite. Sempre muito bem-vindo aqui. Pessoal, essa foi a conversa de hoje. Kaique, obrigado também pelo apoio aí. Se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo e a gente se fala numa próxima conversa. Abraço!